Eu quero passar a palavra para as considerações finais para o senhor Bruno César Gonçalves da Silva, presidente do Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de falar um pouco mais, de debater um pouco mais com os senhores. E confesso que eu estava ansioso para ter a possibilidade de retomar a palavra, ao contrário do doutor Severo, que está aqui em Brasília, pessoa de interlocução constante com os senhores. Para mim, não. Para mim, é raro. Eu estive aqui uma vez falando sobre a questão da revista vexatória nas unidades prisionais, numa audiência pública também, e são temas aqui em que eu creio que boa parte deles eu seja voz dissidente em relação à premissa que os senhores adotam. Por isso, eu queria expor esse pensamento diferente. Claro, com todo respeito ao pensamento dos senhores, que sei que é recíproco em relação ao meu. Vou passar por alguns mais rapidamente para centralizar naqueles que eu gostaria de abordar mais. O deputado subtenente Gonzaga nos provocou em relação à MP 755. Eu já me manifestei publicamente em relação a ela, uma nota publicada no jornal Estado de Minas, que é o jornal de maior circulação no Estado de Minas Gerais, especificamente no que se refere à destinação de fundo para a segurança pública, e não especificamente ou não exclusivamente a questão penitenciária. Eu me posicionei contra isso. Sei que a posição sua não é essa. É contra. Então está ok. Achei que não fosse. A minha é contra. E explico numa. Comunicação é pedido de apoio. Ótimo. Então, numa linha muito simples para se entender. A sociedade, no modo geral, não gosta da ideia de que ela é que arca com o custo da pessoa que está cumprindo pena. Fala, não quero que o meu imposto seja gasto com a pessoa que está ali. Isso é um senso comum, todos nós já ouvimos isso. É por isso que existe o fundo penitenciário. O fundo penitenciário ele é constituído de recursos arrecadados em razão da atuação da justiça criminal, para que esse recurso arrecadado pela justiça criminal seja usado na manutenção do sistema prisional. É justamente por isso que não pode se desviar recurso do fundo penitenciário para finalidade que não seja penitenciária. Justamente para desonerar a sociedade com relação a isso. Um ponto muito importante que foi colocado, a arquitetura prisional. Eu bato muito nisso, eu discuto. Em Minas nós não temos construção de unidades, nem previsão de construir unidades. E é importante pensar na arquitetura prisional porque ela influi diretamente na segurança. Uma das coisas que eu já tive a oportunidade de falar aqui nessa casa é justamente na revista invertida. Ao falar da revista vexatória, que é um estupro institucionalizado que o visitante passa, a pena não é do parente. A pena quem está cumprindo é a pessoa que está presa. É ele que tem que sofrer a aflição do cárcere, não a sua mãe, a sua esposa, seu filho, que não tem sanção do Estado sobre ela. Então, essa revista invertida, ela pressupõe uma arquitetura prisional na qual o visitante não ingresse no interior da unidade, nas galerias, nas celas. Porque quando esse ingresso existe, você precisa revistar o parente. E essa revista nós sabemos que ela não é tão eficaz assim. Por mais que você coloque body scan, detector de metais, não é eficaz. Então, o que você faz? Esta revista invertida, o preso é que passa pelo procedimento de revista antes e depois da visita. E é claro que antes dele ser... Porque ele pode ser passado pela revista vexatória. Ele está sob tutela do Estado. O parente é que não está. Esse é o ponto. Ele abre mão de sua intimidade e privacidade. Esse direito fundamental dele é relativizado quando ele se submete ao cumprimento de pena. O do parente, não. Só que, para isso, é claro que você passa ele no detector de metais antes, porque se ele recebe uma arma, alguma coisa ali, o agente está em perigo. Né? Você pode passar o parente nisso, no detector, no body scan. Agora, a revista vexatória, não. É no preso. Agora, a arquitetura prisional tem que ser pensada para isso. Tem que ser pensada para ter sala de aula, tem que ser pensada para ter oficina de trabalho, para um parceiro privado oferecer, uma empresa privada oferecer trabalho ali dentro. Se a arquitetura prisional não for disposta a isso, pense nas últimas unidades construídas em Minas Gerais. No nosso colar metropolitano ali, nenhuma tem espaço para você colocar uma sala de aula, uma unidade de trabalho, uma revista invertida, nada. Nada. E o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que, salvo engano, a doutora Maria Tereza faz parte, ela é conselheira, né? Eu me lembro de participar com ela de reuniões do CNPCP, tem resolução já aprovada em relação à arquitetura prisional. Está aguardando essa batida do Senado para ser do Conselho Nacional de Justiça. Ótimo. O CNPCP
tem resolução aprovada em relação à arquitetura prisional e em relação à ocupação, que é uma resolução de novembro do ano passado, que ela foi relatora junto com Marcelos, que é promotor de justiça no Maranhão. E é possível trazer para o... Está no CNPCP, É possível trazer para a lei federal? sem dúvida. Deixa de ser uma resolução e passa a ser norma. Né? Tem questão, inclusive, de ocupação dessas. Exato. Uma provocação em relação à progressão. Vamos falar desses percentuais rapidamente. Condenado por crime hediondo equiparado, a progressão em 2/5. Isso lá, vamos falar só do requisito objetivo. Né? Todos sabem que tem que ter o requisito subjetivo, que é o mais difícil de se alcançar. Muitas pessoas começam cumprindo pena no regime fechado e terminam a pena no regime fechado porque nunca conseguem progredir, porque não conseguem o requisito subjetivo, apesar de conseguir o lapso temporal. Mas hediondo equiparado são 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. Vejam que já é substancioso. No crime comum é que você tem o 6º. Qual que é o problema? Aí eu acho que há uma omissão, sim. É um 6º, seja primário ou reincidente. Não. O reincidente poderia ser 1/4. Eu concordo. Aí sim você tem, se a pessoa é reincidente, da mesma lógica que você tem no crime hediondo, equiparado a hediondo, você tem que ter para o crime comum a progressão para o reincidente. Então, um patamar maior. Isso é algo que nós já discutimos no Conselho Penitenciário em Minas, por exemplo. Outra diferença aqui que já se suscitou é crime comum, mas é com violência ou grave ameaça, o patamar para progressão ser também, por exemplo, 1/4. Se reincidente, 2/5. Ou seja, o crime comum, 1/6. Crime comum com violência ou grave ameaça, um patamar maior. Crime comum reincidente, um patamar maior. Crime comum com violência e reincidência, um patamar maior ainda. Sem dúvida. Essa fixação de 1/6 para qualquer situação ela é equivocada. Porque você tem situações que têm um juízo de reprovação maior sendo beneficiada. Isso é que gera esse inconformismo no senso comum da sociedade. Agora, você também elevar de 1/6 para crime comum, sem violência ou grave ameaça, colocar em 1/4 ou 2/3, não. Isso aí, essas modulações você pode usar para as variações da base, que é o crime comum. Perfeitamente. Posso até trabalhar e voluntariamente, oficiosamente, trazer essa contribuição para o trabalho colegiadamente no Conselho Penitenciário, a gente faz essa construção normativa, sem problema nenhum. PPP. PPP prisional é uma excrescência. Uma excrescência. Nesse ponto, estou alinhado com o que Vossa Excelência colocou aqui. É uma excrescência. Isto viola, na minha perspectiva, postulado básico de instituição da noção de Estado de Direito. A noção que funda a instituição do Estado de Direito, na perspectiva liberal inicial, é o quê? O monopólio da força é exclusivo do Estado. É a expropriação do conflito pelo Estado. O Estado abre mão do conflito e delega isso, do conflito, da força, e delega isso ao particular. Isso é regredir, parece moderninho falar em PPP prisional. Em PPP pode ser moderninho na área do direito administrativo e em outros cantos. Em matéria penitenciária, isso é regredir 3 séculos, já existiu isso. Márcio Pavarini faleceu há 2 anos, tem uma obra clássica, Cárcere e Fábrica, onde ele deixa esse retrospecto para quem quiser ler sobre o assunto. Isso não tem nada de moderno, isso é retrocesso. E mais, por que diz lá em Belo Horizonte, Neves, né, região metropolitana, onde tem PPPs, que as pessoas supõem que seja modelo para alguma coisa? Qual que é a questão? Lá, se cabem 650 pessoas, não tem 651, porque se o Estado colocar uma pessoa a mais, ele paga uma multa milionária ao parceiro privado. Por isso que não tem superlotação. Ou seja, é o modelo PPP que é eficaz? Não, simplesmente não tem superlotação. Se eu pegar o Ceresp Gameleira, que tem 3, 4 por 1, Bicas tem 3, 4 por 1, Dutra Ladeira 2,5 por 1, e colocar dentro da lotação máxima permitida, eu também não terei os problemas como não tem na PPP. A questão é a lotação. Ou seja, a PPP, para assegurar a sua suposta eficiência, ela sabota o sistema convencional, porque para não superlotar a PPP, o que eu faço? Superlota a penitenciária ao lado, ou melhor, em frente, que tem uma em frente. E eu faço essa crítica também em relação à PAC, que no estado de Minas Gerais é muito difundida, nós temos 38 unidades à PAC, e eu falo, aproveito a oportunidade aqui,
Ninguém me convence que o modelo APAC é o modelo que funcione, por mais que você tenha um índice de reincidência baixíssimo das pessoas que cumpram pena lá, um controle melhor, nível de tensão lá embaixo, uma questão humanizada. Mas o modelo APAC é o controle de vagas. A gestão de vagas na APAC é feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais através do projeto Novos Rumos. Se a APAC tem capacidade para 150, tem 145, não tem 151. Se ela tem capacidade para 80, ela tem 76, ela não tem 71. E, em contrapartida, não gere a disciplina e usa o sistema convencional como ameaça. Se aqui você não andar na linha, eu te jogo no sistema convencional. Ou seja, o êxito dela depende da sabotagem ao sistema convencional. Sem falar, a PPP também seleciona quem ela quer colocar lá. São escolhidos. Ou seja, se o dia que uma PAC funcionar durante 15 anos, com 3 vezes a sua capacidade, e tiver os índices que ela tem funcionando na ocupação normal, aí eu vou me convencer que é o modelo. Até então, para mim, é só a questão da gestão de vagas. Gente, não tem como unidade prisional funcionar com um homem subindo nas costas dos outros toda hora. Uma cela que cabe 6, ter 20, ter 22, um abandono do Estado. Aí as facções vão deitar e rolar. É a omissão do Estado que propicia esse arraigamento das facções. Esse é o ponto. Mais tipificações, em linhas gerais. Não acredito que mais criminalização, eu não tenho essa crença na prevenção geral. Doutor, não, só para finalizar, porque tem os outros que nós temos às 18 horas. Não, 18 horas foi pactuado entre nós aqui. Não, sim, é porque eu estava falando, quando eu vi meu colega dizer que